Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Este é um programa de fé que vai ajudar você a ter um encontro com Deus, a ter milagres de Deus, a ter caminhos que estavam fechados, ficarem abertos. É isso que vai acontecer. Então, hoje mesmo, nós vamos ouvir testemunhos fenomenais que vão gerar fé e de certeza que pensamentos do estilo assim: puxa, se Deus fez isso com essa pessoa, Deus também me vai ajudar a mim. E o meu estudo de hoje é sobre finanças. E porquê? Porque muita gente está a sofrer financeiramente. Mesmo quando os governantes aumentaram o salário, depois os impostos também aumentaram, a comida aumentou e as pessoas estão em grande crise financeira. Então eu vou ensinar qual é a vontade de Deus e já digo antecipadamente que a vontade de Deus é ajudá-lo em todas as áreas, inclusive a financeira. Então vamos aprender como é que se faz, o que é que eu tenho que fazer para que Deus, que quer e pode, tem poder, consiga ajudar você. Em rodapé você tem o site do Basta Crer, onde tem muitas informações acerca da igreja. Tem em rodapé o Curiacos Editora, que é onde temos livros no formato digital. Nas igrejas temos em formato de papel. E depois tem o telefone do SOS e do WhatsApp, onde você pode telefonar, pedir ajuda, marcar consulta pastoral, pedir oração e no final eu vou orar por si e eu acredito que Deus vai ouvir a sua oração. E comigo mais uma vez tenho aqui a Filipa com o time Curiacos, que vai cantar um hino que diz que tudo... eu tenho a fé. Então é isso. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, em ti. Cristo vive em ti e em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho a fé. Então, esta é a hora do testemunho e vamos começar por ouvir o testemunho da Dilza Ramos, que vem do Porto e que fala da área financeira. E vamos ver que Deus é de facto um Deus de milagres financeiros. E aquilo que ela fez, Deus fez a Dilza, certamente vai fazer consigo também. Então, preste atenção a este testemunho. Olá, eu sou a Catarina e hoje estamos na Igreja do Porto para conhecer a história da Dilza, que num momento de dificuldade semeou tudo o que tinha, mas Deus fez algo muito grande na sua vida. Dilza, conte-nos a sua história. A minha história está relacionada com finanças. Eu, em tempos, há uns meses para cá, tanto recebi uma ajuda que é comum, é frequente acontecer, um irmão meu e a minha cunhada colocarem alguns valores na minha conta bancária, não é? Que é para ajudar com algumas despesas.
E a última vez que eles o fizeram, o valor foi muito alto. Eu faço referência aqui que era um valor acima, um bom bocado acima de um ordenado mínimo. E eu achei estranho aquele valor ser tão alto, porque não era habitual. Portanto, eu fiquei com aquele valor na conta num período de uma semana. No final da semana, eu resolvi ligar para eles para confirmar se realmente o valor era aquele que eles tinham, que eles tinham colocado. E o que eles me disseram é que não era aquele valor. Portanto, eu fiquei um bocadinho triste e pronto, porque a minha intenção era tirar a 10ª parte desse valor, que é para dar o dízimo na igreja. Independentemente de eu já ter dado o dízimo do meu ordenado, portanto, seria mais um dízimo naquele mesmo mês. Portanto, a notícia não me caiu muito bem, mas pronto, era um dinheiro que ia ajudar bastante e ao mesmo tempo não ia dar, semear aquele valor na igreja. Fiquei um bocadinho triste. Entretanto, à noite eu pus-me a assistir televisão e coloquei o programa Basta Crer do Apóstolo. E foi que calhou que estávamos a ouvir exatamente o apóstolo a falar da lei de semear para colher. É uma pregação que eu já tenho estado a ouvir na igreja e calhou naquele momento, parecia um reforço. Parecia que era só para si. Parecia que era só para mim, mas entretanto aquilo entristeceu-me, porque eu queria mesmo fazer, dar o dízimo daquela semente, daquele valor. E eu já não tinha aquele valor todo, tinha algum na conta, pronto, era para pagar outras coisas. E quando o apóstolo começou a falar, uma voz dentro de mim dizia semeia, e outra voz dizia, olha as contas, olha, o dinheiro não é tanto, não vai chegar. E eu muito rápido peguei no telefone e fiz a transferência. Antes de ganhar medo, arriscou na nem fé. Dei tempo daquela voz sussurrar muito no meu ouvido. Eu fiz logo a transferência e senti um alívio grande, fiquei feliz. Ao mesmo tempo fiquei sem dinheiro na conta, fiquei sem nenhum e tinha um monte de coisas ainda por pagar. Mas senti-me bem com aquilo. E depois, na semana a seguir, surgiu-me um problema muito grande relacionado à casa onde eu moro. Muito grande. E do qual eu ia precisar de valores para resolver aquela situação. Eu fiz um telefonema. Entretanto, a pessoa a quem eu liguei, eu pedi dinheiro emprestado e a pessoa disse que não ia me emprestar, que ia me dar aquele valor. E era um valor quase o dobro daquilo que o meu irmão e a minha cunhada tinham colocado na minha conta. Portanto, deu para resolver aquele problema, ainda sobrou bastante. Portanto, é deixar aqui um conselho a todos que nos estejam a ouvir, que cumprir a lei de semear para colher, ela funciona e funciona mesmo, e não é a primeira vez que isso acontece, e quando nós fazemos com fé, realmente a coisa funciona e conseguimos colher aquilo que semeamos. É verdade, porque ele estava aqui a referir que recebeu um valor, infelizmente teve que o devolver, mas porque arriscou na fé, deu um passo de fé. Sim. Através também do programa Basta Crer. É importante também explicar que o programa Basta Crer é um programa que passa na televisão, da autoria do nosso apóstolo, que é o líder e fundador da nossa Igreja Maná, onde diariamente são partilhados conselhos de fé, a palavra de Deus, também para criar expectativa naquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. E a Dilza foi uma dessas pessoas que ouviu, naquele momento semeou, porque também dá para semear na palavra de Deus sem ser só na igreja, Sim. sendo de forma digital. Sim. E assim, na semana a seguir, parecia que piorava. Ui. E piorou assim um bocadinho. Sim. Piorou, mas de repente Deus abriu uma porta e ainda ficou com muito mais. Ainda sobrou para resolver outras coisas, é verdade. Deus Então, Dilza já falou aqui um bocadinho, mas qual é que é o conselho que também gostava de deixar a todos os que possam estar a passar pelo que passou? O conselho que eu deixo ficar é que procurem uma igreja, procurem ouvir a palavra de Deus, experimentem, não tenham receio, experimentem, funciona, a lei de semear para colher funciona, não é propaganda, não é nada, é algo que aconteceu comigo e acredito que tenha acontecido na vida de muitas pessoas, funciona mesmo. Deus é bom, é nosso amigo, e quando cremos, quando fazemos com fé, ela opera na nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, eu. É um testemunho muito importante e de fé, porque
ela venceu e ficou melhor que antes. E ela me ensinou a lei de Deus, de semear para colher. É exatamente isso que nós ensinamos na nossa igreja, porque é uma palavra de Jesus. Jesus disse que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor, tem uma semente, lança a semente à terra e aquilo que semear é o que vai colher. As suas palavras são sementes, o seu dinheiro também é semente. É por isso que, quando nós honramos a Deus com dízimos e ofertas, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela vem a maior abastança. Estou aqui a ver o livro de Malaquias, onde Deus disse ao profeta, olha, fala ao meu povo. O povo estava a passar grandes necessidades. Até estavam escravizados, passavam fome e estavam a pedir, ó Deus, porque é que isso nos está a acontecer? Se nós temos um pacto contigo, somos escolhidos. E Deus mandou o recado através do Malaquias, dizendo, pois é, só que vocês esqueceram-se de mim e quando dão ofertas os animais coxos, os cegos, aquilo que vocês não querem é o que dão esmolas. E, portanto, nada funciona. E depois Deus, depois de repreender o povo, disse, olha, a solução é esta, traga os dízimos e ofertas à casa do tesouro e faz prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre ti uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Foi o que acabámos de ouvir aqui. É que Deus não só promete, mas Ele cumpre quando nós fazemos aquilo que Ele diz. Portanto, é um testemunho maravilhoso que vai trazer muito esclarecimento a você. Quem sabe você também está a passar por uma crise. Venha à Igreja Maná mais perto de si. Pode telefonar desde já a pedir o aconselhamento pastoral e aprenda a viver pela fé na área financeira. Agora tenho aqui a Isabel e o Pedro Nisa, que vem do Dar Fundo e que nos vai contar um testemunho. Vamos lá ouvir. Obrigada, Pedro, por estás aqui hoje. Queria saber a tua caminhada. Bom, Começaste? Jesus era miúdo, tinha 16 anos e pronto, a partir daí a caminhada normal, cada vez mais integrado nas tarefas da igreja, não é? Servindo a Deus, grupos familiares, enfim, tudo aquilo que é a chamada de Deus. E continuas a estar inserido nos projetos dos grupos familiares. Claro, obviamente, sim. E o que é o projeto dos grupos familiares, já agora? Bom, a Igreja Maná está onde está, começou no grupo familiar, não é? Com o apóstolo e de facto, são pontos de luz em cada vila, em cada cidade, em cada rua, onde estamos perto das pessoas, onde vamos evangelizando, onde vamos levando pessoas para a igreja. Eu acho que é um projeto que nasceu no coração de Deus, do nosso apóstolo e pronto, o grupo familiar é o crescimento da igreja. O crescimento da igreja. E sei que na altura da pandemia tiveste uma mudança de emprego. Sim, a verdade é que 6 meses antes da pandemia Deus abriu uma porta, assim meio inesperada, no setor imobiliário, numa empresa fantástica, não é, portuguesa, com pessoas fantásticas. E a verdade é que durante a pandemia, graças a essa passagem, foi tempos espetaculares, onde inclusivamente apartamentos. Sim, não só a nível de vendas, que de facto correu tudo muito bem. Inclusivamente ganhei mais dinheiro na pandemia do que antes da pandemia, portanto 2020 foi melhor que 2019, 2021 melhor que 2020, 22 melhor que 21, bom, e 23 há de ser melhor que 22 também. E a verdade é que é isso que nós esperamos. Sim. Mas aconteceu-te... Sim, há dentro de várias coisas e milagres que Deus vai fazendo, há um específico que eu guardo no meu coração, que é uma casa que não saía, que não se vendia por um motivo ou por outro, uma casa de um valor elevado, e sempre que o negócio estava quase... Aliás, as casas que tu trabalhas é tudo valores elevados. Sim. Segmento alto segmento e de luxo. alto. E havia uma que por um motivo ou por outro não saía, enfim. E eu lembro-me que em novembro, dia 7 de novembro, até fui confirmar as datas para ser preciso, tivemos reunião de clube executivo da província do Dar Fundo na Igreja de Torres. E eu lembro-me que nessa noite, no clube executivo, Deus colocou-me esse negócio específico no coração. E eu até lembro-me que semeei nessa noite... Essa tal casa. Por causa porque estava-me a incomodar, não é? Nós temos que seguir em frente, não podemos estar muito tempo com a mesma coisa, há muitos negócios para fazer. E nessa noite eu lembro que o Bispo pregou sobre estamos quase a acabar o ano, ainda há alvos que vamos atingir, vamos confiar, portanto não vamos perder o foco, não vamos desistir. E nessa noite eu lembro que semeei
especificamente por causa daquela casa, dia 7 de novembro do ano passado. E a verdade é que dia 8 de novembro, no dia a seguir, até fui confirmada a mensagem do telemóvel para ver que foi mesmo no dia a seguir, alguém do outro lado do mundo, de uma maneira inesperada, chega até mim... Sem te conhecer? Não, sem me conhecer, e diz que estava interessado naquela casa. E eu, uau, bom, do outro lado do mundo, a verdade é que em 48 horas, mesmo dificuldades, transferências de dinheiro, em 48 horas, portanto, no dia 10, o negócio estava fechado. E eu achei aquilo, pronto, extraordinário, não é? Às vezes Deus vai abençoando tanto que nós nem nos apercebemos de como é que Deus vai operando. A verdade é que esse senhor depois voltou a Portugal, agora 4 meses depois, para me conhecer. Portanto, o homem, só mensagens do WhatsApp, ele nem conhecia o que é que estava a comprar, uma coisa assim mesmo, uma coisa mesmo sobrenatural. E ele veio a Portugal agora para me conhecer e conheceu-me e comprou mais uma casa, ainda mais cara, em 24 horas ele ainda comprou mais uma casa e foi interessante porque ele depois, pronto, falámos um bocado e ele explicou-me que, um bocadinho da vida dele, explicou-me que é uma pessoa muito próspera, está a fazer um negócio, que ele falou-me dos contornos do negócio, muitos milhões, uma coisa assim extraordinária. Mas o mais interessante de tudo é que ele me disse que muita gente quer fazer negócios com ele. E que ele diz que em Portugal só quer fazer negócios comigo porque confia em mim. E eu, uau! Bom, a minha mulher confia em mim, os meus amigos confiam em mim. Este senhor que não conhece lado nenhum, do outro lado do mundo, diz que só quer trabalhar comigo. E isto, de facto, eu até lhe disse na conversa, bom, a verdade é que eu também peço a Deus clientes, os meus clientes, não é? E ele até disse, bom, eu também peço que Deus coloque as pessoas no meu caminho. Ai, que engraçado. E além obviamente, da questão financeira, que é sempre importante, claro, mas o facto de alguém que não nos conhece, que está do outro lado do mundo, que vem e que diz que confia em nós, não é? E faz lembrar o exemplo de Daniel, que achou graça. E há uma palavra do apóstolo que sempre vai estar no meu coração, que é, muitas vezes nós é que queremos dizer a Deus como é que Ele nos tem que abençoar. Sim, não é? por estas vias, é por aquelas. E nós dizemos a Deus, claro. Deus, olha, aquele tipo do outro lado da rua vai-me comprar casa, não é? Se eu tiver amigos ricos, conhecidos, influentes, então isto vai correr bem. E a verdade é que Deus não está limitado com nada. Deus não está limitado com a economia, com as notícias, com a inflação. Deus quiser... abençoar a nossa maneira. Abençoar a maneira dele. Deus pode tudo. E se Ele quiser pegar de alguém do outro lado do mundo e chegar até ti e te abençoar, porque para mim aquilo que eu acho que em tudo na vida nós vamos tirando lições e vamos vendo a mão de Deus. E eu acho que esta lição, para mim, pronto, especificamente epá, não te preocupes. Se eu quiser arranjar alguém do outro lado do mundo, eu vou arranjar, não te preocupes se a inflação está cara, se os juros estão altos, se há concorrência. Eu é que sou a tua fonte e, portanto, relaxa, porque a verdade é que o que é que eu fiz para isto? Nada, quer dizer, fiz a minha parte, servi a Deus, serviste a Deus, ouvia a pregação, li os livros do apóstolo, davas os dízimos. É? O resto é Deus que faz e se Ele quiser abençoar, seja qual for a maneira, Ele vai abençoar, porque nós não devemos estar limitados ao nosso raio de ação e achamos que, muitas vezes, como o apóstolo diz, nós é que limitamos a Deus e dizemos ao Deus, tu tens que fazer assim. E Deus diz, olha, eu é que sou Deus e se eu quiser fazer de outra maneira qualquer, fica tranquilo, relaxa, que eu vou sempre abrir caminho. Então Deus tem aberto caminho, mesmo neste teu negócio? Sim, a verdade é que de uma maneira extraordinária Deus sempre tem acrescentado e abençoado e sempre que achamos que... E sempre estamos a ouvir notícias e não, isto agora vão-se deixar de vender casas porque agora é o Covid, não se vende casas, ainda se vendeu mais. É a guerra, não se vende casas, ainda se vende mais. Agora são os juros dos bancos que estão altos, cuidado, agora não há clientes. Ainda se vende mais. E, portanto, basicamente, podem vir as notícias que vierem, se nós confiarmos em Deus, e como o apóstolo também prega
do Isaac, né, que semeou naquela mesma terra. Se nós E foi confiarmos em abençoado. Deus, o mundo pode estar a cair, os pilares a caírem, os bancos a falirem. Se nós confiarmos em Deus, Ele vai arranjar maneira, nem que venha de Marte alguém comprar, ou de Saturno, Deus arranja sempre Deus maneira, porque arranja Deus é que é a sempre nossa fonte. Claro, Não é? porque os olhos de Deus abençoam, não é? Os Claro. fiéis da terra. Sim. Então, o que é que tu queres dizer a pessoas que estejam a passar algum problema, não é? Com a economia, com tudo isto que se está a passar, o que é que as pessoas devem fazer? Claro, eu sei que há sempre o espírito de medo e o mundo, o sistema do mundo hoje está construído para trazer medo às pessoas. Mas a verdade é que Deus não nos deu um espírito de medo. E a verdade é que a Bíblia sempre ensina a confiar nele e a não olhar para as circunstâncias. Basicamente, o que nós temos que fazer é fazer a Bíblia. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se nós formos obedientes, as bênçãos nos alcançarão. Não temos que andar a correr, claro que temos que ser profissionais, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, mas as bênçãos é que nos alcançam. O segredo é sempre ser fiel a Deus. E quanto mais o mundo fica pior e quanto mais as notícias são piores e quanto mais a fornalha, não é, fica mais quente e mais a arder, nós sabemos que nós que estamos lá na fornalha, o Filho do Homem vai estar lá a dançar connosco, Jesus. a ajudar-nos, a trazer clientes, a fazer prosperar os negócios, porque Ele é que é a nossa fonte. Muito obrigada, Pedro. Uau! Testemunho fantástico. E tem tanto que se pode falar, mas hoje nós estamos a assistir ao que está escrito na Bíblia em Deuteronômio 28. Há dois mundos paralelos. Por mais que você ouça isto, não quer demais, porque fé vem por ouvir e ouvir. Lá fora, fora de Deus, as maldições cada vez são maiores. Está escrito na Bíblia. O Papa está a orar pela paz do mundo. Pode orar o que ele quiser, Deus não fala nada disso, diz que vai ficar cada vez pior. Quem não tem Deus, cada vez está mais exposto a maldições terríveis, a demónios terríveis, a engano, a roubos, à descarada. Agora fala-se, os governantes falam descaradamente cada mentira, enfim. Mas quem se volta para Deus e anda com Deus e aprende a viver pelo sistema de Deus, então é o que ouvimos aqui o Pedro falar. Tudo funciona. Porquê? Porque é o sistema de Deus versus o sistema do mundo. Deus diz que o mundo é a Babilônia, é a confusão, é a mentira, é o engano. São sistemas feitos por homem que às vezes parece dar certo por um tempo. E daí que vem aquela história, que até depois vamos tocar essa música, em que Jesus falava, dois homens foram atacados com um problema terrível. Uma cheia que, num caso, deitou a casa abaixo. No outro caso, a casa não caiu. E Jesus explicou, o homem que construiu a casa na rocha, com o temporal terrível e os ventos e tudo isso, continuou a ter a casa, porque estava firme na rocha. O outro não. O outro estava construído sobre a areia. E é assim que muita gente faz na vida. Ele acha que é assim, que é assado, que Deus é um desperdício, não tem tempo para Deus. E isto agora já nem mandam piadas, que antigamente mandavam piadas. Mas a verdade é que só Deus é que sabe como é que as coisas funcionam. E só as leis de Deus é que não mudam. Funcionam sempre, todas as vezes. E Deus não é homem que mente. Tudo que Ele promete, Ele sempre cumpre. Então, o homem sábio é aquele que constrói a casa na rocha. Andando com Deus, dando ouvidos a Deus e praticando as leis de Deus. O Pedro mencionou que ele, na pandemia, vendeu ainda mais do que antes. Bem, é o caso de milhares e milhares de empresários da nossa igreja e de muitos irmãos que, mesmo aqueles que perderam o emprego, não é que não lhes faltava comida nem dinheiro, aparecia milagrosamente comida e dinheiro em casa. Porquê? Porque eles não pararam de fazer a lei de Deus. Está a ver? Ou seja, o homem sábio é aquele que anda com Deus e vive pela fé.
em que o homem que anda pela fé não faz do seu salário a sua fonte, faz de Deus a sua fonte. Hoje, se você pensar há 10, 20 anos atrás, comparando com os dias de hoje, o que é que você vê? Que aqueles empregos que eram considerados os melhores do mundo, os bancos, as mega empresas, foi tudo ao chão, está tudo caído. As pessoas puseram fé em sistemas humanos que caíram, está a ver? As pessoas que estão hoje reformadas ganham uma miséria, mal dá para comer, está a ver? E cada vez têm que trabalhar mais anos. Há manifestações por tudo que é sítio da Europa, porque agora tem que trabalhar mais anos, porque o sistema da Babilónia está falida. É muitos enganos, muito esquema. Mas com Deus não, funciona sempre. Seja onde for a lei de semear para colher, funciona sempre. Portanto, o meu conselho é, dê ouvidos a estes testemunhos, venha à igreja, mandar mais perto de si, aprenda a viver financeiramente pela maneira da Bíblia e vai ver que você também vai vencer. Vamos lá ouvir a música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Então eu hoje vou continuar a falar sobre a área financeira pelos motivos óbvios. Muita gente está a sofrer muito. As rendas de casa estão insuportáveis. Não há casas que cheguem. A comida, em muitos casos, principalmente nos bens essenciais, duplicou. Os bancos estão a aumentar os juros, quer dizer que vai haver pessoas que não vão conseguir pagar a renda. E daí vai, não para. Os impostos são absurdos. Uma pessoa que trabalhe por conta própria com o recibo verde, logo à cabeça perde 55%, fora todos os impostos indiretos. No mínimo, o povo português não paga menos de 70% de impostos. Portanto, uma pessoa que estiver fora do caminho de Deus está, como eu disse há pouco, na zona das maldições, em Deuteronômio 28, do capítulo 14 em diante. E mesmo quando a pessoa pensa, pronto, agora acabou o Covid, agora é que vai dar. Já vimos que ficou pior. Agora a economia vai dar um salto porque não sei o quê, não deu salto nenhum. Depois diz que é a guerra e aproveitam-se da guerra para... Enfim, nunca mais para. Mas Deus avisa que nos finais dos tempos, que é este tempo que estamos a viver, isto vai não melhorar, mas piorar. As pessoas cada vez têm mais dificuldade em sobreviver. A pobreza está a aumentar. Agora, quando você olha para uma família
que é crente, que vai à igreja, um empresário que anda na igreja, que faz a palavra de Deus, é tudo ao contrário. Enquanto que no mundo as pessoas estão a diminuir, a andar para baixo, a perder poder de compra, quem anda com Deus está a ganhar poder de compra, está a ficar com negócio, está a ficar muito melhor. Porquê? Porque Deus avisou que está a fazer transferência de riquezas. Agora, se você está numa situação crítica, está a passar dificuldades, chama-se isto, está a passar em tempo de fome. Será que Deus se interessa por si? Claro que sim. Será que Deus tem alguma maneira para resolver o seu problema? Sim. Agora, preste bem atenção. A vontade de Deus é essa. E Deus tem o poder para tirar você dessa miséria, desse tempo de fome, dessa crise, mas não é como você acha. O Pedro há bocadinho disse algumas frases muito importantes, não é? Que eu costumo dizer muitas vezes, que é o seguinte: escusa dizer a Deus para fazer seja o que for, porque Deus não vai obedecer a você. Mas dinheiro não vem por orar, dinheiro não vem por chorar, dinheiro não vem por pedir coisas a Deus, só vem de uma maneira, que é a maneira de Deus, que é de usar a lei de semear para colher. Jesus ensinava muito sobre esta matéria e dizia em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Às vezes, no início da nossa igreja, muita gente dizia assim, ore por mim, porque quando Deus me abençoar financeiramente, eu vou ajudar a igreja e dar muito dinheiro para a igreja. E eu sempre dizia, ouça, você está a querer pôr as coisas ao contrário. Está, como os portugueses dizem, a querer pôr os bois à frente da carroça. Está à espera de colher primeiro para depois ir pôr a semente na terra. É a mesma coisa que o agricultor chegar ao terreno e falar à terra assim, ó terra, faz assim, dá-me a colheita, que depois eu te vou dar a semente. Não, é ao contrário, tem que semear primeiro para colher depois. É a lei de Deus, que o próprio Deus funciona assim. Veja só. E mesmo quando Deus, conforme diz a Bíblia, acabar com estes mundos todos, todo o sistema cósmico vai desaparecer, Deus vai fazer tudo de novo. Sabe uma coisa? Esta lei vai permanecer porque é uma lei básica de Deus, a lei de semear para colher. Jesus disse também, Marcos 4,26, que tudo funciona à semelhança do agricultor. Pega numa semente, lança a semente à terra. E a semente cresce dia e noite, não sabemos como. Você pode pensar assim, mas que absurdo, então eu vou pôr dinheiro na igreja e vai-me aparecer dinheiro. Pois, pode pensar que é um absurdo porque você foi treinado a pensar ao contrário. Quem vai a Deus, quem anda na igreja é um palerma. É por isso que eu dou graças a Deus, porque antes de eu ser crente, fui muito bem sucedido como engenheiro, especializado em pontos de estruturas especiais. Quando alguém dá a entender que pensa que eu sou um palerma, eu sei, pá, o palerma parece que não sou eu, está a ver? Que eu, antes até de Jesus, já tinha sucesso. Ouça, sucesso vem por andar com Deus e fazer o que Deus diz. Há uma história que tem a ver com uma senhora. Esta senhora era viúva e tinha uma criancinha. E naquela altura havia uma crise terrível. E, portanto, ela só tinha um bocado de farinha para fazer o último pão. E será que Deus sabia? Sabia. Então Deus, por vezes, provoca coisas, mandando este e aquele fazer isto, ou aparecendo na vida da pessoa, aparecendo na sua vida, porque Deus tem um propósito de ajudar você. A ver? Não é por acaso que você que está a assistir a este programa e que está em grande aflição, não é por acaso que está a assistir. É porque Deus quer aparecer a si, através de nós, a mim, para lhe dar a solução. Esta senhora morava em Sarepta, que é de Sidom, e o profeta, chamado Elias, morava não sei onde, e Deus disse ao Elias, olha, vai para a casa da viúva de Sarepta,
porque eu ordeno que ela te sustente. Então, estou a imaginar o profeta a pensar, se calhar chego lá a casa, tenho um bacalhau cozido, tenho um arroz de pato, sei lá. Chega lá a casa e a senhora o recebeu e ele pediu água e a senhora deu-lhe de beber e depois diz, traz-me de comer que estou cheio de fome. E ela diz, não tem nada. Não tem nada. Até parece que Deus se enganou. Então, o que é que tu tens? Eu só tenho um bocado de farinha, vou fazer o último pão para eu e o meu filho morrermos e pronto, acabou. Deus apareceu ao profeta e lhe deu a solução. Chama-se os dons do Espírito Santo. Deu-lhe a revelação e disse assim, olha mulher, faz assim, faz o pão, sim senhora, mas não o comas. Dá-me primeiro a mim, eu, profeta, dá primeiro a mim, que depois então Deus vai multiplicar o pão na tua vida para que tu comas e não vais passar fome. Já imaginou quanta gente que ainda não conhece a Deus vai pensar assim, está a ver? Estas pessoas, os pastores, são atrevidos. A lata, sem vergonha. Como é possível? A senhora está quase a morrer à fome. Vai fazer o último pão. E o homem tem o atrevimento de dizer, dá primeiro para mim. Porquê que ele disse isso? Porque foi o que Deus mandou dizer. E porquê que Deus mandou ele ir lá à casa para como que obrigar a mulher a semear primeiro, antes até de comer? Porque é o sistema de Deus. Se ela fosse comer a última semente, vamos assim dizer, então, Deus como que obrigou a mulher a semear em tempo de fome. Em tempo de fome, é quando a pessoa está mais desesperada. Só tenho isto e agora. A ver? Ainda hoje ou ontem, no último programa, já nem me lembro qual foi, uma senhora também estava assim com um grande dilema, semeou e Deus, em tempo de crise, a abençoou. Multiplicou a semente e acontece um outro fenómeno. Quando a pessoa está em aflição, Deus multiplica a semente não no tempo normal. Se você semear alface, acho que é uma semana ou duas, não sei quanto tempo é, mas se for uma árvore, demora anos. Pois aqui, financeiramente, também acontece assim. Quando nós semeamos, há o tempo de semear e o tempo de colher. Mas, quando há uma crise financeira, Deus nunca chega atrasado. Deus conhece a vida das pessoas. Deus sabe o que é que está a passar na sua vida. Então, qual é a solução em tempo de crise? Semear em tempo de fome. Vir à igreja, mandar mais perto de si. Falar com o pastor, com o bispo, vai-lhe ensinar, vai-lhe dar um livro, etc. Você vai ler e você vai praticar esta lei. E o que é que Deus vai fazer? O que Ele sempre faz. Ele vai multiplicar essa semente em tempo útil. E você vai sair dessa crise. Porque Deus é um Deus de milagres. Então é preciso acreditar em Deus. Parar de acreditar no sistema do mundo. Ouça bem o que eu estou a dizer. Hoje, você, com certeza, faz parte das pessoas que já não acreditam nos políticos, não acredita nas aldrabices, é sempre a mesma coisa. A última coisa que eu ouvi foi o ex-presidente da República, o Cavaco Silva, e o atual, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, disse abertamente na televisão, eu não acredito no plano de habitação deste governo. Eu até disse, puxa, finalmente alguém diz alguma coisa, porque aquilo é só esquemas e mentiras. As pessoas estão desoladas. Então, o primeiro segredo é este, pare de acreditar neles. Pare de pôr confiança neles. Não vale a pena. Mesmo quando eles aumentam e dão um subsídio, não sei o quê, no final, com os impostos, eles já lhe tiram mais. E o fruto está à vista. As pessoas estão todas a queixar-se. Não têm dinheiro para comer, a comida básica.
não tem dinheiro para a casa, não tem isto, não tem aquilo, não tem hospitais. Pagamos de segurança social para ter hospitais, sabia disso? Não temos. Pagamos impostos para ter escolas, não temos. Pagamos impostos para ter estradas, temos que pagar à empresa a quem eles deram essa benesse. Então pare de acreditar nos homens, pare de acreditar no sistema. Começa a acreditar em Deus. Você, se calhar, vem pela primeira vez, vai ouvir coisas extraordinárias, fora do comum. Olha, junte-se ao clube. Eu era engenheiro civil. Eu sei o que é que isso é. Também ao princípio, puxa, é cada coisa que eu via. Mas quando vamos a pôr em prática, funciona. Então, o que é que temos que pensar? É que temos que renovar a mente, trocar as ideias que tínhamos para aquelas que são verdadeiras. Tirar as mentiras. Como é que você sabe o que é verdade ou não? Pelos frutos. Pelos frutos. Você está cansado de não ter frutos? Então volte para Deus. E mude a moda de pensar. Comece a pensar, bem, Deus é Deus. Deus é que sabe. Eu vou fazer as coisas à maneira de Deus. E então, você não só começa por sair da crise financeira, mas isso é apenas o princípio. Quando Jesus foi à cruz, ele foi fazer várias coisas. O mais importante foi morrer nas nossas vezes, pagar a sentença que nós devíamos pagar. Salvação é um ato, não é religioso, é legal. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador está a dizer assim: eu acredito que Jesus pagou o preço que eu devia pagar. Eu pequei, toda a gente peca, eu é que devia ser preso e ir para o inferno. Mas Jesus é o meu substituto. Mas Jesus também veio para nos dar vida em abundância, já neste planeta. Para nos livrar de todo o mal. Para nos abrir um caminho onde até não há caminho. E o primeiro passo é esse. Mesmo você, quando entrega a vida a Jesus e começa a sentir que as coisas estão a melhorar, você não para aí, porque quando foi o caso do Isaac, ok, houve o primeiro milagre, ele teve uma colheita 100 vezes mais, mas ele não parou de andar com Deus, e Deus foi abençoando, até que ele se tornou num empresário que era o dono daquela coisa toda. Esta é a verdade. Por isso, se você está a passar por dificuldades, faça isso. Venha à igreja, faça o que a Bíblia diz e tudo vai mudar para melhor. Eu quero orar por si desde já, e se for o caso, ponha a mão no ecrã para que tipifique eu impor as mãos sobre si e a unção de Deus passa para si. Ó Deus, trago todas essas pessoas que estão em aflição dentro do teu trono e eu acredito que elas vão se voltar para ti, vão fazer a tua palavra, por isso, com fé eu declaro que eles vão vencer. Eu quero perder toda a maldição na vida deles, eu destruo e rasgo todos os pactos que tiverem operativos por parte do diabo, rasgo tudo isso e ordeno aos anjos que tragam as bênçãos de Abraão para eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ficar mais um bocadinho. Vou construir a casa na rocha. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E agora quero falar para as pessoas que estão doentes ou pessoas que têm algum familiar doente, e quero dizer que Jesus também, lá na cruz, pagou o preço para que você possa ser curado, para que você viva em abundância. Ter uma doença não é vida em abundância, é um problema. E fé é acreditar naquilo que Jesus diz. Eu tenho um livro, você pode arranjar na igreja, numa igreja, no formato de papel, ou, a ver se põe outra vez o site da nossa livraria digital, Curiacos Editora, e você baixa e lê o livro. Cura Divina. Qual é a vontade de Deus?
Só posso pôr fé em cima daquilo que Deus promete. Eu acredito em Deus à minha maneira. Pense bem. Você é que manda em Deus? Não, Ele é que diz assim como é que você tem que pensar e fazer. Então, a vontade de Deus é curar toda a gente. Curar toda a sorte de problemas. E hoje, todos os dias. E para Deus, não há problemas que não sejam resolúveis. Nada é impossível para Deus. Então, oração da fé é quando você acredita. O homem de Deus vai orar e eu acredito que receba essa semente. E a semente vai crescer dia e noite até que a doença desaparece. Sabe, antigamente julgava que quando Deus curasse alguém tinha que ser instantâneo. Hoje eu já vi que não. Há muita gente, tem muitos testemunhos em que as pessoas são curadas não progressivamente. Se você diz, ora por mim, eu preciso ser curado. Ou você tem um amigo, um familiar que está doente numa clínica, quem sabe até que está com cancro, saiba que Deus também vai operar. Estenda o seu braço sobre mim. Se possível, ponha ou esse lenço ou essa roupa junto ao ecrã, ou então a sua mão, se for possível, para eu orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que toda a enfermidade seque para a raiz. Toda a maldição cesse. Eu ordeno esses corpos que comecem a funcionar bem. Eu ordeno a todo espírito maligno que estiver em operação que saia. Toda bruxaria fica quebrada em nome de Jesus. E, Senhor, eu acredito que todas estas pessoas vão ver um milagre na vida delas. Amém e amém. Aleluia. Agora, o que fazer depois de orar? Eu tenho um livro que fala disso, até tenho aqui. O que fazer depois de orar? Você devia estudar a palavra de Deus para aprender esses segredos. Venha à igreja e você vai aprender esses segredos. Mas depois de orar, você tem que acreditar que a semente está a crescer dia e noite e tem que acreditar que já está curado. O acreditar que já estou curado é uma força. É incrível, mas é assim que funciona. E depois louva a Deus e sirva a Deus, venha à igreja. E por último quero falar de 4 coisas que Deus quer que você saiba. A oração mais poderosa de todas é esta que eu vou fazer dentro de poucos instantes. Para que você possa voltar para Deus, entregar a vida a Jesus, começar uma vida nova com Deus. Ouça lá esta música num instante. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Salvação só vem por Jesus, não é por boas obras. Se você dissesse, homem de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero entregar a vida a Jesus, baixe a sua cabeça, façam esta oração e aqui neste auditório a mesma coisa. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Ó Deus, eu admito, também pequei, perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe e comece a andar na igreja que tudo vai mudar para melhor. Aleluia. Todos pecaram, estão separados